Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 1º de outubro de 2023, dentro quase do meado da quarta vigília, haja visto o relógio registrar 4h01 da manhã, fui novamente expulso por Cristo Jesus da rede para trazer o alimento da alma, do corpo e do espírito. E por que não dizer, também, em tese, proporcionar com a nossa paz cosmológica diante de tanta crise de legitimidade e legalidade em que o mundo odierno, o atual, vem passando a ponto das pessoas se encontrarem, e até mesmo as instituições democráticas de direito, em que pese se encontrarem numa espécie de crise de legalidade e legitimidade, a ponto de os súditos administrados jurisdicionados deixarem, em tese, até mesmo de acreditar nas instituições democráticas de direito, exatamente em razão desta iminente crise de legalidade e legitimidade em que os brasileiros, nos últimos tempos, vêm vendo uma espécie de duelo de titãs entre os três poderes. E não à toa já escrevi diversos vídeos, dentre eles, portanto, um que digo que o Brasil é uma das únicas democracias que se faz no mínimo tudo duas vezes. Ou seja, pagamos primeiramente por meio de nossos impostos, que não são poucos e baixos, para ter saúde, educação, moradia, segurança pública e etc. Mas para efetivamente ou concretamente termos dado colorário, dados direitos, com efeito, tenhamos que pagar no mínimo mais uma ou duas vezes, na ocasião em que precisamos contratar, ou até mesmo somos obrigados a contratar um plano de saúde, um seguro de saúde, seguro de vida, contratar uma segurança particular, instalar os mais diversos meios de ofendículos em nossas propriedades, pagar universidade particular, e esta foi a razão pela qual hoje existe um sistema educacional com base no princípio da isonomia formal, material, que consiste exatamente em tratar o desigual desigualmente na medida de sua desigualdade e no limite da lei. Existe o Enem e, no mínimo, 3 programas muito interessantes, que é o SISU, Universidade para Todos, reservas de vagas em universidades estaduais e federais para quem concluiu o ensino médio total em escolas públicas. Segundo programa, que é o ProUni, também Universidade para Todos, que consiste exatamente em um programa que visa garantir bolsas para famílias de baixa renda que também estudaram o ensino médio em escolas públicas. Quem tem renda até um salário mínimo e meio consegue até bolsas universitárias, acadêmicas, nos mais diversos cursos, de até 100%. E que tem renda até 3 salários mínimos, 50%. E o terceiro e último, porém não menos importante, é a saber, o FIES, que também é a Universidade para Todos, consiste exatamente em financiamento estudantil pelos mais diversos bancos e instituições financeiras credenciadas ao MEC, utilizando também o critério de renda de um salário mínimo e meio,
aí bolsa de 100%, financiamento de até 100%, e para quem ganha renda até 3 salário mínimo, renda é financiamento de 50% nas universidades particulares. Na área da saúde temos o SUS, Sistema Único de Saúde, que proporciona um sistema de saúde para pobre e rico, menos ou mais abastado sob o aspecto econômico, financeiro e social. Mas o sistema, as demandas como são infinitas, o sistema fora literalmente obrigado a fazer uma espécie de convênio com a iniciativa privada no sentido de criar a saúde pública complementar. E aí é remunerada pela tabela do SUS. E aí, como o sistema, as demandas são infinitas, o SUS também não conseguiu resolver o problema da saúde no primeiro e no segundo modelo, e aí cria o terceiro, que é exatamente a saúde suplementar por meio dos planos de saúde, regulado pela Agência Nacional de Saúde. E ainda tem uma terceira modalidade, quando não se resolve o problema de saúde no primeiro, no segundo, terceiro modelo, pois na prática existe a clássica fila da regulagem e muita gente acaba morrendo nas UPAs, que não obstante algumas terem UTI, outras sequer têm especialidade para as mais diversas patologias. E aí quando as pessoas não conseguem esperar pela clássica e nociva fila da regulagem, tem que contratar, tirar o dinheiro do bolso, para mais uma vez poder contratar um advogado para acionar a justiça, ou seja, judicializar a saúde pública, a fim de conseguir, dependendo do contexto, se a pessoa está acometida com uma doença que não pode esperar pela fila da regulagem e não tem dinheiro para ir para um hospital particular, poderá desde já contratar um advogado constitucionalista como este que estávamos a falar, para entrar na Justiça Federal ou Estadual para transferir para um hospital da polícia, um hospital Onofre Lopes, e na ausência de vaga de ambos, até mesmo para qualquer hospital particular a ser pago pelo SUS. Mas isso também já foram objeto de 2 videoaulas, onde eu digo e falo sobre os direitos mínimos que você tem, ou que temos na saúde pública. Dito isto, já comunico o título, objeto do nosso estudo de hoje, que é exatamente uma temática que irá remontar e contextualizar este iminente estado de crise de legalidade e legitimidade em que as pessoas, em tese, chegam até mesmo a deixar de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, como houve o lamentável caso do 1º de janeiro do corrente ano, com atentado aos 3 poderes, e o Supremo Tribunal Federal iniciara nas últimas semanas os primeiros julgamentos dos mais de 1.300 denunciados pelo Ministério Público Federal, e por que não dizer, notadamente pela pessoa do Procurador-Geral da República. Veio, portanto, que as razões são diversas das pessoas, odiernamente ou atualmente, se encontrar numa espécie de insegurança jurídica. Por se de um lado o Supremo Tribunal Federal, como dizia Rui Barbosa,
o grande baiano que saíra da Bahia para ensinar inglês aos ingleses, e não à toa, quando discursaram em Haia, os congressistas da época, chamando de baixinho, nordestino, brasileiro cabeçudo, ele não ouvidarem em perguntar para aqueles britânicos, aqueles europeus, aqueles americanos, aqueles euroasiáticos, africanos, etc., que se encontravam no Congresso de Haia, que escolhesse a língua que ele gostaria de falar. E aí, como eles ficaram silentes, ele já que você não escolhe, eu vou começar a suar o Tupi-Guarani. Foi assim. E esta fora exatamente a razão que o grande erudito, transcendental jurista a saber Rui Barbosa, para quem certa feita não olvidara também, por via reflexa, em dizer que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último, fora à época batizado como verdadeira águia de Haia. Dito isto, e que para o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, haja vista já contar com expressivos 11 minutos, comunico desde já o título objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas, até que ponto os fins justificam os meios para se manter no poder, ou para nos mantermos no poder, quando estamos postados diante dos colorários da moral, da ética e da força normativa da Constituição, à luz da ADPF 442, que está sendo objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de tentar descriminalizar o aborto. Fecha aspas. O tema, somente o tema, já é extenso. Imagine o pano de fundo de mérito. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, para quem o tenho na minha mais alta conta, a saber, William Shakespeare. Para quem certa feita não olvidaram em dizer existir entre o céu e a terra ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. O fato é que desde a última semana, ou as últimas semanas, em que o Supremo Tribunal Federal pautara a ADPF 442, que trata exatamente da descriminalização do aborto, uma ação proposta pelo PSOL com o objetivo de que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a proibição do aborto até a terceira semana. Fora exatamente assim que a eminente ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, que está se aposentando agora, não olvidara em deixar prontinho o seu voto, no sentido de permitir o aborto dos fetos com até 12 semanas ou 3 meses. E aí insurge-se as mais diversas críticas de caráter apofático, propositivo e até muitas proativas, pelas mais diversas correntes doutrinárias e pelas mais diversas classes sociais, notadamente pelos defensores dos direitos humanos, líderes religiosos, juristas, parlamentares,
sociedade em geral que hoje, em que pese, segundo o último censo, conta com expressivos 203 milhões de brasileiros, no sentido de criticar a eminente ministra relatora, a saber, Rosa Weber, atual presidente ainda do Supremo, pois está saindo agora, aposentada em razão de ter completado 75 anos. E o fato é que existem críticas de todos os lados. Afinal, estamos postados diante de um tema sensível, para além de sensível, denso e árido, outro sim por via reflexa, muito complexo, notadamente quando estamos a falar do direito à vida, onde o nosso ordenamento jurídico, em que pese, reconhece desde a concepção, ou seja, nosso ordenamento jurídico, a vida se dá a partir da concepção, se estendendo até a morte cerebral. E é exatamente com base nessa dialética, este duelo entre a concepção e a morte cerebral, que o mundo do direito, que a justiça, notadamente, utiliza como parâmetro, como marco temporal para delimitar os contornos e alcance do direito sucessório, direito de herança, paternidades, reconhecimento de paternidade, alteração de nome, que hoje pode ser feito diretamente no cartório, de acordo com a nova lei de registro público. Exatamente utilizando esses postulados, esses colorários do nosso ordenamento jurídico, que reconhece a vida a partir da concepção. E aí, quando recorremos à biologia e à ciência médica, à literatura médica, observamos em um primeiro momento que essa ideia de concepção, em que pese, é compreendida pelos primeiros 4 a 5 dias, que é o período, segundo a ciência, em que o espermatozoide consegue sobreviver. Ou seja, bastara em um primeiro momento, em uma primeira síntese estreita, partirmos da premissa de que o nosso ordenamento jurídico, cujo o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Carta Maior e tem a faculdade de errar por último, para entendermos que em ser desarrazoado querer ceifar ou matar uma vida a partir da concepção. Mas o fato é que a relatora, como em outros julgados, como os casos das células troncos, que já foram objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, alguns ministros entenderam que, fazendo vista grossa diante do colorário de que a vida se dá a partir da concepção, entenderam que para alguns, não nesse julgado que está suspenso da ADPF 442, mas em um pretérito julgado da Lavra, também do Supremo Tribunal Federal, na temática dos casos da lei de biossegurança,
que a vida se daria a partir do nascimento, se estendendo até a morte cerebral. E isso gera um paradoxo. Isso gera uma insegurança jurídica. Existe um princípio na antiga lei de introdução ao direito ao Código Civil, que hoje mudou a terminologia e passara a ser chamada de Lei de Introdução à Ordem Jurídica Interna ou ao Direito Brasileiro, que eu sempre defendi desde o primeiro dia em que pisei na Universidade de Direito. Pois a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro tem um dispositivo que diz ser permitido tudo aquilo que não for proibido. E ela dá unidade a todo o ordenamento jurídico, unidade e segurança jurídica, quando diz que ninguém pode se eximir de cumprir a lei alegando desconhecê-la. Ou seja, esses dois dispositivos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro é que gera segurança jurídica e unidade a todo o ordenamento jurídico. Quando estamos a falar do Supremo Tribunal Federal e do STJ, o Supremo Tribunal Federal, o guardião máximo da Carta da República, é aquele que, segundo Rui Barbosa, tem a faculdade de errar por último, como último intérprete da Constituição Federal. Último e legítimo intérprete. Razão pela qual, quando o mesmo faz o clássico ativismo judicial que existe do bom e do ruim, como defendia e defende, pelo menos defendia no início, o eminente ministro Roberto Barroso, a ponto de equiparar o ativismo judicial a colesterol, que existe do bom e do ruim, e eu também reescrevi vídeos falando sobre ativismo judicial, positivo e negativo, mas o fato é que o próprio eminente ministro Barroso, sem nenhum demérito ao mesmo, nos últimos dias, nos últimos tempos, vem fazendo discurso no sentido de dizer que ativismo judicial no Brasil é uma lenda. Nunca existiu e é uma lenda. E aí entra em conflito com a própria fala dele dos livros de direito constitucional, que ele mesmo dizia que ativismo judicial é como colesterol, que existe do bom e do ruim. E eu defendo que o ativismo judicial deve existir até certo ponto. E desde já comparo o sistema de democracia com a balança do direito. A balança do direito, para quem não sabe, ela deve estar paritária. Na hora que a balança do direito pende mais para um lado ou mais para o outro, houve um desequilíbrio. Quebrou a paridade e aí houve uma violação do direito. A cada direito violado gera uma pretensão. Pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Artigo 189 do Código Civil 2002. A democracia, quando eu equiparo a esta balança do direito, que deve estar sempre paritária, ela também, por simetria, deve também ser valorada sobre essa premissa. Pois na hora que um poder sobressai a outro, não estamos diante de uma democracia. Pode dizer que é tudo, menos democracia. Pois democracia é discordarmos, é sabermos discordarmos de forma educada, respeitosa e elegante, em especial sem desvio de direito, abuso de direito, abuso de autoridade e desvio de finalidade. Na hora que um poder sobressai a outro, para além de ferir e julgar de morte o clássico princípio federativo da independência dos poderes, o trocínio por via reflexa em que pese no ponto, portanto, também acaba criando uma espécie de constitucionalismo abusivo. E para quem não sabe, constitucionalismo abusivo fora inicialmente criada e vem sendo disseminada por um colega advogado norte-americano da Universidade, acho que da Califórnia,
no sentido de dizer que as mais diversas democracias, e citando e fazendo muitas críticas à democracia da América Latina, caso da Venezuela, da autocracia da Venezuela, Cuba, etc. Aí Cuba estamos na América Central, os países da América Latina, da América do Sul, América Central, fazem uso de uma espécie de constitucionalismo abusivo que, não obstante, sob a perspectiva da legalidade, da legitimidade e até mesmo sob o crivo da constitucionalidade, ser legítimo quando, por exemplo, um chefe de Estado e de governo faz uso de um decreto que é legítimo, legal e constitucional para se manter no poder. E aí, onde entra o pano de fundo de mérito, onde entra o verdadeiro espírito do nosso tema de hoje, a saber até que ponto os fins poderá justificar os meios para se manter no poder. E aí viajo aqui para Maquiavel, que foi tão bem lembrado e reverberado nas últimas semanas, notadamente com o início do julgamento do atentado do 1º de janeiro contra os 3 poderes, no bojo das ações 11.083, 1.060, 1583, 1505, as 4 primeiras, onde os 3 primeiros réus, 2 foram condenados a 17 anos, e outro a 14, e o quarto, vou ter que atualizar. E o Supremo Tribunal Federal, mesmo contrário ao parecer da OAB e de demais entidades que defendem o devido processo legal, resolveram remeter o julgamento para o plenário virtual, que em tese não existe uma sustentação oral física, como existe no plenário físico. E isso, em tese, já é uma espécie de supressão, uma espécie de ativismo judicial que deve ser rechaçado com devido respeito e com todas as vênias de estilo. Mas o fato é que, nas últimas semanas, o Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento das ações contra o atentado do 8 de janeiro, não obstante diversas críticas, notadamente pelos 3 primeiros advogados dos supostos acusados, que já foram condenados a 14 e 17 anos, e mais medidas cautelares afins. Sendo o primeiro colega advogado, defensor do primeiro réu, criticado por fazer meramente um discurso político para lacrar em rede social. A segunda advogada, criticada por chorar, fazer uma espécie de teatro shakespeariano, a ponto de dizer que suas prerrogativas estavam sendo ignoradas pelo relator, e até mesmo dizendo que todas as suas teses defensivas estavam também sendo literalmente ignoradas, e o relator, em contrapartida, o acusa de ter perdido o prazo para apresentar os memoriais ou alegações finais. Não obstante, o eminente relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ter ressalvado na ocasião, ter intimado os eminentes defensores públicos da União, que são muito preparados, diga-se de passagem, para fazer a respectiva sustentação oral. E aí, em tese, nesse ponto, provando que aquele acusado não tivera, em tese, prejuízo. O terceiro advogado, tratado como um verdadeiro bobo da corte, por ter confundido a clássica obra de Nicolau Maquiavel, a saber, O Príncipe, com a obra do Pequeno Príncipe,
que diversamente de Nicolau Maquiavel, que ensina no bojo da mesma como se criar um Estado forte, com boas forças armadas, bom sistema de tributação ou arrecadação de impostos, boas instituições de lei na escala horizontal, vertical e horizontal, fortes moedas. Ele também defende um Estado forte, defende a supremacia e a hegemonia no poder, a ponto de dizer que o ideal é que fôssemos amados e temidos. Como é muito difícil preencher ou acumular nos dois, então opte por ser temido para você se manter no poder. E aí, mais uma vez, eu pergunto, até que ponto os fins justificam os meios? Esta frase de Nicolau Maquiavel, que não obstante existir outros que apontam como autoria de outros autores, mas isso não será objeto do estudo de hoje, apenas para fazer menção, para ressaltar. Mas Nicolau Maquiavel veio a lume, o abale nas últimas semanas, exatamente em razão de o terceiro advogado que defende um dos acusados do atentado do dia 8 de janeiro aos três poderes, em ser tratado verdadeiramente como um bobo da corte, em razão de ter confundido a obra de Nicolau Maquiavel, a saber, O Príncipe, que Nicolau Maquiavel, em um primeiro momento, defende a criação de um Estado forte, com boas forças armadas, bom sistema de arrecadação de impostos, de tributação, boas leis, moeda forte. E aí vem Montesquieu, autor do livro, abre aspas, O Espírito das Leis, a ponto de dizer que quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis de lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. E aí me vem à mente um poeta espanhol, a saber, Francisco Gumões Quevedo, que não olvidara em também ser autor de uma transcendental frase, abre aspas, que as palavras são como as moedas, fecham aspas. E aí, voltando para Montesquieu, que diz que quando for um país não se preocupe em saber se as leis de lá são boas ou ruins, sim são cumpridas, e aí remonta até uma obra da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, seguido por Conrado Hesse, na força normativa da Constituição. Mas essa frase do poeta espanhol, a saber, Francisco Gumões Quevedo, que diz que as palavras são como as moedas, onde às vezes poucas valem muito, como é o caso do euro e do dólar, e ao revés, muitas valem pouco, como é o caso da moeda da Argentina, que passa odiernamente ou atualmente por uma iminente crise econômica, e tem um candidato aí prometendo dolarizar a economia. E aí temos que esperar os próximos capítulos para ver se a frase de Nicolau Maquiavel, ou seja, se os fins justificarão os meios desta suposta proposta deste candidato da Argentina em dolarizar a economia do respectivo país, pois no estado em que a economia da Argentina se encontra, tem que haver uma medida austera para que a Argentina saia do estado de coisa que se encontra. Mas o terceiro advogado de um dos acusados também, para além de confundir o príncipe de Nicolau Maquiavel com o Pequeno Príncipe, de um aviador francês, a saber, Antoine Saint-Exupéry, que é uma obra totalmente antagônica, ou seja, diversa do Pequeno Príncipe, que nos ensina a construir um Estado forte. Não à toa, tudo que se tem na ciência política
é inspirada na obra de Nicolau Maquiavel. A obra de Nicolau Maquiavel, notadamente a frase "para quem os fins justificam os meios", nos permite fazer diversas reflexões sobre várias perspectivas tridimensionais. Pois na hora que Nicolau Maquiavel defende a hegemonia do poder, que vale tudo para se manter no poder, de um lado ele está nos remetendo para entendermos que os políticos estão em tese legitimando a cultura dos políticos atuais, que fazem de tudo para se manter no poder. E muitos, segundo a tese de Nicolau Maquiavel, devem até aplicar políticas não populares. E aí vem aquela máxima que diz, que eu também defendo, que o verdadeiro pai, assim como Deus, como todo professor e todo bom advogado, não deve dizer para o seu cliente, para o seu aluno, seu filho, quer ouvir, e sim o que ele precisa ouvir. E sob essa premissa e sob essa perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, quando Nicolau Maquiavel, no alto de sua infinita grandeza intelectual e filosófica, portanto, não olvidara em dizer que os fins justificam os meios e que vale tudo para se manter no poder, ele está legitimando essa cultura de até mesmo alguns políticos, para se manter no poder, instituir políticas não populares. E aí as pessoas são muito céticas a esse tipo de políticas, e aí o governante, para ter aprovação da opinião dominante, acaba se omitindo e até mesmo se esquivando, evitando de implementar uma real e eficaz política econômica com o objetivo de tirar determinado país, como é o caso hoje da Argentina, daquela crise econômica em que se encontra. Ou seja, a obra de Nicolau Maquiavel nos permite fazer diversas reflexões sobre as mais diversas também temáticas. Então é muito subjetivo falarmos da obra de Nicolau Maquiavel. Diversamente do Pequeno Príncipe, do aviador francês Antoine Saint-Exupéry, que é uma verdadeira ficção científica, uma obra poética, uma obra literária, onde fala da inocência da criança, onde fala de amor platônico, onde fala de amizade, onde fala de narcisismo, e etc. Isso será objeto de um vídeo aula onde irei verticalizar o Pequeno Príncipe sob a perspectiva do direito, da filosofia e da teologia. Pois fala da serpente, fala do mal, do bem, ou seja, a obra do Pequeno Príncipe, do aviador francês, a saber, Antoine Saint-Exupéry, nos permite a contextualizar sobre várias premissas, sobre várias temáticas, que doravante serão objetos de videoaulas. Mas voltando para o tema, a saber, até que ponto os fins justificam os meios, notadamente quando estamos a falar da DPF 442, objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que já tem um voto pela descriminalização do aborto a partir até 12 semanas. Este é o voto, exatamente a literalidade do voto da eminente ministra, a saber, Sua Excelência Rosa Weber, que ainda é presidente do Supremo e está saindo, talvez a semana, por aposentadoria compulsória de 75 anos. E aí, o presente julgamento foi literalmente suspenso por um pedido de destaque. Para quem não sabe, é destaque quando o julgamento está em curso, em julgamento, algum ministro pode fazer destaque. Esse destaque, nesse caso, foi do atual presidente que assumiu anteontem,
a saber, Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal e, por via reflexa, também passa a ser presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E ele, na ocasião, até mesmo antes de tomar posse, pedira destaque, ou seja, para ser submetido o respectivo julgamento para o plenário físico, onde possibilitará uma discussão maior, debates, o advogado fazer a devida sustentação oral, participar de diversos amigos curiae, pois esse processo já vem rolando de muito tempo, já foram feitas até audiências públicas pelas mais diversas correntes da sociedade, corrente defensores de direitos humanos, defensores da vida, notadamente pelos líderes religiosos, que fizeram na ocasião severas críticas ao respectivo tema. Mas o fato é que a eminente ministra relatora já deixou pronto seu voto no sentido de permitir julgar parcialmente procedente o pedido do PSOL e julgar procedente no sentido de admitir a descriminalização do aborto até 12 semanas. É muito difícil falar ou falarmos de ativismo judicial, pois, como já venho defendendo e ensinando ao longo dos mais diversos vídeos de ativismo judicial, constitucionalismo, neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo, constitucionalismo abusivo, irei falar em breve do constitucionalismo simbólico, também da lavra do eminente constitucionalista, professor, a saber, Dr. Marcelo Neves, que vem também fazendo severas críticas de caráter eminentemente construtivo a esse atípico ativismo do Poder Judiciário, a ponto de dizer que o Supremo Tribunal Federal, em que pese, com todas as vênias de estilo, vem substituindo, às vezes, ou até mesmo a qualidade do Congresso Nacional. E isso começa a gerar um conflito e até mesmo uma insegurança jurídica. Pois na hora que um poder se sobrepõe a outro, para além de ferir o clássico princípio da independência dos poderes, e não à toa existe um instituto jurídico da fossilização constitucional, que consiste exatamente no fato de que as decisões tomadas no bojo das ações objetivas do Supremo Tribunal Federal não poderá vincular o poder legiferante ou legislativo, em razão de ferir, julgar e ferir de morte o clássico princípio federativo da independência dos poderes. E esta for a razão pela qual, enquanto a partir da decisão, ainda que monocrática, da relatora, saber Sua Excelência, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, no sentido de permitir a descriminalização do aborto, ao contínuo, permitindo o aborto até a terceira semana, até a 13ª semana, 12ª semana, 12 semanas, que dá 3 meses, violando, o instituto jurídico de que a vida no nosso ordenamento jurídico se dá a partir da concepção. E quando a gente vai para a literatura médica, vai para a ciência, vai para a biologia nos diz que o espermatozoide tem vida útil de entre 4 e 5 dias. Então isso é uma coisa que é muito complexa. Mas para que você que está me ouvindo não comece a tirar pedras com pedra no Supremo Tribunal Federal, não comece a rechaçá-lo e julgá-lo de morte, lembro, contudo, no ponto, que quando estamos a falar ou falarmos de ativismo judicial, que existe do bom e do ruim, positivo e negativo, e quando ele é positivo, ele é bem-vindo, pois é para suprir lacunas do próprio Congresso. Quando estamos como estando postados diante de um julgamento como este, que não obstante sensível, complexo e denso, como é o caso da ADPF 442, tenhamos que termos uma espécie de consciência democrática, consciência cósmica, consciência mítica, a ponto de
não abusarmos do direito a ponto de não passarmos os pés pelas mãos, ou vice-versa, pois existem muitas decisões do Supremo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal que consistem exatamente em suprir lacunas da manifesta omissão do Congresso Nacional em não regulamentar e não instituir determinadas leis, determinadas normas constitucionais, que existem no mínimo 3. Norma de eficácia plena, que já tem eficácia imediata e não demanda de uma norma infraconstitucional para regulamentar a matéria. Norma de eficácia limitada, que depende de uma norma infraconstitucional para regulamentar dada matéria. E norma de eficácia contida, que é aquela do artigo 5º, inciso 13, que trata das profissões que já foram objeto de uma deliberação pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou não do exame de ordem. Naquela sentada, lembro, contudo no ponto, que se de um lado o Supremo Tribunal Federal, cujo relator era a pessoa de Marco Aurélio, que gostava muito de dizer que havia estudado na Universidade de São Francisco, julgara constitucional o exame de ordem, ou seja, contra a vontade dos bacharéis que queria que o Supremo dissesse que o exame de ordem, com base na Lei 8.906/94, que instituiu o nosso Estatuto da OAB, fosse declarado inconstitucional, pois ele feria, julgado de morte, o artigo 5º, inciso 13º da Constituição, que é quase a mesma coisa, o ipsilítice do artigo 47, primeira parte da Carta Política dos Patrícios em Portugal. O Supremo, naquela sentada, cuja relatoria fora do ex-ministro aposentado, a saber, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, declarara constitucional o nosso exame de ordem. E aí, naquele momento, todos os bacharéis de direito ficaram desapontados. Então, para você ver que, para analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal, vai haver críticas, primeiramente, daqueles que estão do outro lado da banca, daqueles que não foram favorecidos por dada decisão. É tipo a súmula 7, que eu critico muito, porque todo tipo de súmula, todo tipo de decisão judicial que tem por norte suprimir direito, suprimir o devido exercício do contraditório, da ampla e restrita defesa, suprimir os colorários do duplo grau de jurisdição, em que pese entendo como teratológica e supressora, portanto, merecedora de crítica de caráter eminentemente construtivo. Ao revés, quando estamos postados diante de omissão estatal, é bem-vindo o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal para suprir dadas lacunas. E sobre essa premissa, quando o Supremo Tribunal Federal referenda ou tutela direitos da maioria, ele é aplaudido. É por isso que a gente tem que pesar e sopesar sobre o crivo da ponderação, em especial no clássico princípio da razoabilidade, que é o princípio utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, não somente pelo Supremo Tribunal Federal, como fora também utilizado há quase 2 meses pelo Parlamento de Israel, na ocasião em que o Parlamento de Israel aprovara uma reforma do Poder Judiciário daquele país, no sentido de esvaziar ou até mesmo diminuir os poderes dos ministros da Corte Suprema de Israel, e usar exatamente o princípio da razoabilidade. Na Carta Política Americana, ou seja, 20, composta por apenas 7 artigos, não obstante ter 236 anos, desde sua independência das 13 colônias britânicas, em idos de 1776, não obstante a Inglaterra só ter reconhecido data de independência em idos de 1783. 5 anos depois, 7 no caso, né, do processo de independência.
Vejo, portanto, que falarmos de ativismo judicial não é tarefa fácil. Demanda-se de uma consciência cósmica, de uma consciência democrática. E não à toa eu equiparo a democracia a balança do direito, que deve ter paridade. Na hora que um poder se sobrepõe a outro, existe um desequilíbrio dessa balança, dessa democracia. E aí ela pode ser chamada de tudo, menos democracia. Tem que ter pesos e contrapesos. Tem que haver o devido uso do princípio da razoabilidade, que é um colorado do devido processo legal, também herdado do federalismo norte-americano, que por sua vez herdara do Reino Unido. E a maior base de dado princípio, a saber, o princípio da razoabilidade, que é um princípio que permite à dogmática, ao jurista, ao intérprete, ampla e infinitas, inesgotáveis fontes de interpretação acerca dos mais diversos e densos e complexos temas sobre o direito individuais fundamentais, sobre os direitos à dignidade da pessoa humana, o direito à vida. E é exatamente sobre o viés do clássico princípio da razoabilidade que as cortes constitucionais dos mais diversos países, americano, francês, utilizam, até mesmo Israel, que não tem, em que pese até o presente momento, não obstante ter conseguido seu reconhecimento como Estado soberano desde 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU reconheceu Israel, que até então o povo judeu viviam dispersos, e esta razão pela qual até hoje existe aquela guerra de titãs entre as três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese está em torno de 2,5 bilhões no mundo. A segunda do ranking, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi, e as estatísticas e prognósticos apontam que até isso de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante mais remota ou mais longínqua, a saber, o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus, cuja sua maioria, em que pese, reside no Estado soberano de Israel. Veio, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance desse ativismo judicial das mais diversas cortes constitucionais do mundo, dos Estados Unidos, da França, Israel, que não tem até hoje, mesmo sendo reconhecido desde 1948, após a Segunda Guerra Mundial pela ONU, até o presente momento não fizeram ainda a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a sua primeira Carta, Constituição Federal de forma escrita. As leis que são utilizadas em Israel é pelo costume e pelas decisões tomadas pela Corte Suprema daquele país. Não à toa, esta foi a razão pela qual o parlamento, há quase 2 meses, aprovaram um projeto para tentar esvaziar ou diminuir o poder dos ministros da Corte Constitucional de Israel, com base exatamente no princípio da razoabilidade, que é um princípio cuja fonte é inesgotável de criação, que permite o intérprete, o jurista, na dogmática constitucional, de acordo com o contexto social, econômico e cultural, fazer as mais diversas interpretações no bojo no caso do Brasil, por meio da mutação constitucional, que é uma espécie de revisão e interpretação que o Supremo Tribunal faz de forma indireta, sem alteração de texto,
E aí, por meio da interpretação conforme a Constituição, o Supremo Tribunal Federal dá concretude ou efetividade ao comando de dada decisão. Sopesando sob o crivo do contexto histórico, econômico, social, cultural e etc. É assim. É por isso que é muito complexo falarmos de ativismo judicial, pois, se de um lado o Supremo Tribunal Federal é criticado por, algumas vezes, em tese, exagerar nesse suposto ativismo judicial, do outro lado, tenhamos também que analisar o Congresso, se não está tendo omissão do Congresso Nacional. Mas existe o contrapeso, que é o princípio da fossilização constitucional, que faz com que as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs, ação direta de ADO, ação direta de constitucionalidade por omissão, ADINs, ação direta de inconstitucionalidade, ADPF, arguição de preceitos fundamentais, que é essa que está sendo objeto da DPF 442, que o pessoal tenta ter reconhecido a descriminalização do aborto a partir de 12 semanas do feto. E sob a perspectiva teológica, sobretudo, sem perder de vista no ponto que o próprio ordenamento jurídico prevê que a vida se dá a partir da concepção até o último suspiro, que se dá com a morte cerebral. E para quem não sabe, apenas a guisa de formação, a neurociência, há pouco mais de ou quase 2 anos, publicou um estudo comprovando que aquele momento transitório entre a vida e a morte, o cérebro apresenta atividade cerebral em torno de 15 minutos ou 9 segundos. Fantástico. É uma espécie de EQM, ou seja, experiência quase morte, que a gente passa um verdadeiro holograma, desde o cordão umbilical até o último suspiro. Então veja a importância desse marco temporal para delimitarmos os contornos e alcance do tema objeto do nosso estudo de hoje, a saber, até que ponto os fins poderá justificar os meios para se manter no poder, ou até mesmo para, em tese, agradarmos a posição dominante acerca de dada temática. E é isso que defende a tese de Elizabeth Naumann, a saber, inspirar no silêncio. Quando as pessoas, mesmo sabendo que algo é errado, sob a perspectiva da ética, da moral, da força normativa da Constituição, como tão bem defendido pelo grande positivista, a saber, Conrado Hesse, na força normativa da Constituição, ao revés das pessoas fazem vista grossa tudo isso para agradar opiniões dominantes e vão para a mídia em massa dizer exatamente o contrário. É a mesma coisa de a Bíblia. Um pregador, um papa, um pastor, um filósofo, um religioso, saber que a palavra de Deus não tem somente milagres, não tem somente salvação, não tem somente cura, perdão e etc. E ir para as redes sociais de massa dizer exatamente o contrário, defender somente a tese da teoria da prosperidade, outros defender a tese da libertação e etc. É claro que cada um tem o fundamento da libertação, da prosperidade, ambas têm amparo legal e legítimo, mas depende do contexto em que se aplica. Como tudo na vida. Mas o fato é que
Quando eu digo que o Brasil é uma das únicas democracias que se faz no mínimo tudo duas vezes, e quando também falo e trago à colação o Instituto Jurídico da Fossilização Constitucional, que consiste exatamente nas decisões tomadas nas ações, classificações objetivas, como a DPF, essa que está sendo objeto do nosso estudo de hoje, a DPF 442, a DIN, por omissão, ação direta de constitucionalidade, etc. As decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal não podem vincular o parlamento. E esta foi a razão pela qual um senador, salvo engano do PL, a saber, o senador Rogério Marinho, propôs um projeto de plebiscito, e para quem não sabe, existe uma pequena diferença entre plebiscito e referendo, não obstante ambos serem promovidos pelo Congresso, composto pelas duas casas, no sistema unicameral. O nosso sistema é bicameral, ou seja, Casa Baixa 513 deputados federais representando o povo, e a Casa Alta, dividida pelo H de humanismo, composta por 81 senadores representando os 27 estados da federação. Quando o Supremo Tribunal Federal atua na qualidade de Congresso, ele age numa sessão unicameral de acordo com o artigo 3º da ADCT. O Supremo Tribunal Federal, quando por meio da mutação constitucional faz uma espécie de revisão atípica da Constituição sem alteração de texto e usa a interpretação conforme a Constituição para dar efetividade à mesma, está também fazendo uma espécie de revisão constitucional sem alteração de texto. Então é muito complexo falarmos de ativismo judicial sem termos a devida consciência democrática, consciência cósmica, consciência mítica do que é mítico, do que é místico. E aí me vem à mente um dos grandes protagonistas da filosofia. Certa feita, perguntaram a Sócrates, no momento em que antecedia sua morte, com o veneno mais letal de todos, a saber, o cicuta, e quando ele falava com seu discípulo, a saber, Platão, Sócrates não ouvidara em dizer que não sabia bem o que era verdade. E aí Platão, seu discípulo Platão, diz: entender por verdade algo que não é Sócrates disse não entender bem o que era verdade. E aí seu discípulo Platão disse que entendia como verdade tudo aquilo não empírico. Aristóteles, quando falava de justiça, ele associava a justiça a virtus, ou seja, a virtude. Ou seja, Aristóteles nos remonta que justiça significa você conseguir as coisas por meritocracia, e a isso remonta o princípio da isonomia formal e material. O Piano não ouvidara em falar sobre o conceito de justiça, para quem não ouvidara em dizer que justiça é dar a cada um que é seu. Quando estamos a falar da verdade, me vem à mente Schopenhauer, para quem certa feita não ouvidara em criar os 3 ciclos da verdade, a ponto de dizer que a verdade no primeiro momento é ipsilitz, ou seja, literalmente ridicularizada. O segundo ciclo da verdade, a verdade passa a ser ignorada, e somente no terceiro momento a verdade passa a ser mitigada, ou seja, começa a aparecer uma fumaça do bom direito de que aquilo
pode ser realmente verdade. Tudo que é novo gera da mais cética resistência ao mais jubiloso fascínio. Nietzsche, certa feita, não ouvidara também dizer que nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescento: as culturas, os costumes, o vício e a ignorância, cuja ignorância em que pese arqueça o aspecto filosófico e causa-mãe de tudo de ruim que acontece no mundo. Vejo, portanto, que ao longo da história não vem sendo tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos do ativismo judicial e do nosso sistema democrático. É muito subjetivo falar de ativismo judicial quando deixamos de lado e ignoramos a função, o papel do Congresso, as omissões, as manifestas omissões do Congresso. Ao revés, quando estamos diante de ativismo judicial negativo, tem por norte suprimir direito, suprimir o contraditório, a autodefesa, fazer desvio de finalidade, abuso de poder e de autoridade, em ato contínuo deve ser rechaçado. Quando estamos diante de ativismo judicial de caráter eminentemente positivo, aqueles que servem para suprir as lacunas do poder estatal nas mais diversas políticas públicas, implementação de políticas públicas, da educação, da saúde, da segurança pública, da moradia e etc., em ato contínuo, todos vão aplaudir o Supremo Tribunal Federal. E aí vocês começam a entender os contornos e alcances do quão difícil é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E realmente a frase, se não me engano, de Nicolau Maquiavel também, para quem certa feita não ouvidarem dizer, para o rei, acho que é de Montesquieu, para o amigo do rei, as benesses da lei. Para os inimigos do rei, simplesmente a lei ou a severidade da lei. É assim, desde que o mundo é mundo. Jesus já dizia: se você tem uma contenda com seu irmão, procure se conciliar com ele, pois se for parar no tribunal, você poderá perder seu patrimônio, quiçá ir até preso. É por isso que eu digo que você jamais terá uma justiça equânime na justiça dos homens, pois todas as decisões judiciais em que pese, se não debete aqueles que pensam em sentido contrário, é revestida daquilo que o julgador acredita, pensa e defende sobre o aspecto cultural, social, econômico, religioso, ideológico, político, jurídico e etc. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance de um ativismo na acepção jurídica do termo. E aqui, lembrando, não estou aqui para ser o dono da verdade, tampouco para esgotar a matéria, pois a matéria é densa, sensível e muito complexa. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal utiliza-se do caso princípio da razoabilidade, que teve sua origem lá na Carta do João Sem Terra de ISO de 1215, com base no devido processo legal dos ingleses, copiado pelos americanos, e atravessou o Oceano Atlântico e chegou aqui, ou chegar aqui. Temos que termos uma consciência cósmica, mística, mítica, filosófica, jurídica, em especial a consciência democrática, para sabermos delimitar ou delimitarmos contornos e alcance antes de fazermos determinada crítica para não ocorrer o que ocorrera no dia 8 de janeiro, onde pessoas
lamentavelmente, repita-se, lamentavelmente induzida a erro, ou seja, a falsa compreensão da realidade, em que pese estão sendo ipsilites, ou seja, literalmente processadas e condenadas por conta de um ato tomado no calor da situação. E esta é a razão pela qual, desde o primeiro vídeo do presente canal, eu digo: discordar é legítimo. Jesus discordara no templo, no momento em que ele pegara um chicote e saíra açoitando os fariseus que estavam fazendo o verdadeiro comércio persa na casa do Senhor, a ponto de mandar aqueles fariseus destruir aquele templo. E ele disse: o que, Rabi? Porque não obstante eles não acreditar no que ele dizia, ele respeitava como um verdadeiro mestre que dava aula no Sermão da Montanha. Bem-aventurado aquele que tem fome, que tem sede. Bem-aventurado os humilhados, por no dia do Senhor serão exaltados. Eles não acreditavam no que Jesus dizia, mas eles o respeitavam como mestre, Rabi. E Jesus disse no alto de sua infinita grandeza, na qualidade de Alfa e o Ômega, o verdadeiro leão da tribo de Judá, que derrubasse aquele templo. E ele disse: como, Rabi? Está mandando destruir um templo que levamos expressivo 46 anos para construir? E ele diz: destrua, que eu irei reconstruí-lo em apenas 3 dias. Ocorre que os fariseus não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Jesus. Jesus estava tendo um presságio da sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, cujo altar seria erguido não por meio de um templo de tijolo de concreto, e sim por meio do seu corpo, a luz do corpo, da mente e do poder que brota do sangue de Cristo. É assim que devemos ponderar e aprendermos a lidarmos com o sistema democrático. Se indignar é legítimo, desde que se faça no palco adequado, de forma legítima, respeitosa, educada e elegante. Agindo assim, o difícil é errar. Dito isto, já partindo para a conclusão do presente estudo temático, já visto o presente vídeo já está com 1h12, finalizo no sentido de dizer que a mesma arma, o mesmo poder, o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem gerido e utilizado em prol do interesse comum, ao revés poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático em uma última síntese estreita, no sentido de dizer até que ponto os fins justificam os meios para se manter no poder e até mesmo agradar as posições dominantes de nossos tempos, quando estamos postados diante dos colorários ou postulados da moral, da ética, em especial da força normativa da Constituição. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do presente e singelo vídeo aula. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco farei nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico, jurídico, religioso, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Democracia é você saber discordar de forma elegante, educada, respeitosa e no palco adequado. Agindo assim, o difícil é errar. Para aqueles que gostaram do presente vídeo aula e ainda não se inscreveram no presente canal, peço que, se puder, se inscrevam. Convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Dê o seu like, deixe o seu comentário e até mesmo, se sentir à vontade, desde já se sinta também autorizado a deixar uma eventual sugestão de um título que você gostaria que eu falasse sobre o direito constitucional.
Fique com Deus e até a próxima.